Muito bem, então, pessoal, seguindo com a nossa agenda. Agora, a partir de agora, nós vamos ter o painel Protagonismo na Construção da Carreira, que vai ser mediado pela Carolina Krause e Lerina Mastroianni, que estão aqui com a gente já. Lembrando a vocês que na sala Ada Lovelace está acontecendo a palestra Muna-se, Dicas para Trabalhar em Ambientes Mais Masculinos, que é uma palestra bem legal também. E, assim como nós fizemos no painel anterior, a gente vai ter um final de sessão com perguntas e respostas. A gente tenta deixar o máximo de tempo possível para poder discorrer bem sobre os assuntos. Fiquem à vontade para participar. O QR Code está aí na cadeira na frente de vocês. Se tiverem algum problema com o QR Code, vocês podem entrar no Instagram da SUI. Lá, o primeiro link ali do nosso perfil da SUI Brasil vai ser o link com o formulário de pergunta. Bom, passando para a palestra, então, nessa palestra vai ser explorado o tema de protagonismo na construção da carreira, destacando algumas estratégias e insights para indivíduos que buscam assumir um papel no desenvolvimento de suas trajetórias profissionais. Como palestrantes, teremos Lerina Mastroianni e Carolina Krause. A palestra será realizada presencialmente aqui, com transmissão ao vivo para todo o Brasil, e contará com intérprete de Libras para garantir a participação de todos. Gostaria, então, de apresentar a vocês aqui as participantes. Podem subir, meninas. Carolina Krause é empreendedora da PP Treina, empresa especializada em apresentações. Ela se formou em engenharia de produção na UDESC e atuando na área de melhoria contínua nos primeiros anos de sua carreira. Descobriu seu propósito na área de desenvolvimento de pessoas e fez uma pós-graduação em treinamento e desenvolvimento estratégico e transacionou a sua carreira. Já atuou como designer instrucional, analista de treinamento e coordenadora de transformações digitais. Muito bem, muito bem-vinda. Lerina Mastroianni, ela é engenheira química, com mais de 15 anos de experiência em gestão de equipes industriais. Em 2021, decidiu explorar as profissões do futuro e se apaixonou pela área de análise de dados. Atualmente, Lerina atua como engenheira de dados na área de governança de dados e, com seu conhecimento e experiência, está comprometida em compartilhar sua jornada de transição de carreira e inspirar novas mulheres engenheiras. Muito obrigada, pessoal. Passo aqui, então, a palavra para vocês. Fiquem à vontade. Está funcionando os dois? Estão com... Boa tarde. Bom, eu sou a Carolina, então empreendedora na PP Treina. Eu e a Lerina vamos dividir o palco aqui. Cada uma vai contar a sua história, da sua jornada, de como que a gente foi protagonista na nossa carreira. São histórias um pouquinho diferentes, mas que se cruzam em algum momento. A gente teve a oportunidade de trabalhar na mesma empresa por um período. E eu quero começar contando para vocês a história da pergunta que me fez mudar de carreira. A pergunta que mudou totalmente a minha vida. Mas, para contar essa história, a gente precisa voltar lá para 2017. Eu tinha recém me formado em engenharia de produção, me formei na UDESC, aqui em Joinville. Trabalhava na área de melhoria contínua na Schultz, aqui em Joinville também. E, desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar com melhoria contínua. Eu entrei na engenharia de produção para trabalhar com melhoria contínua. Então, para mim, era praticamente um sonho. Eu estava realizando um sonho, trabalhando na área que eu queria, tinha recém me formado, estava super feliz. Até que um dia, um amigo meu do trabalho, num dia qualquer, me fez uma pergunta. Ele me perguntou: Carol, o que é que você faria se você não precisasse de dinheiro? Tipo assim, você vai ganhar agora uma mesada de 100 mil reais por mês, o que você faria? E eu sempre acreditei muito no valor do trabalho, sempre trabalhei muito, comecei a trabalhar muito jovem, e eu acredito que mesmo que eu tivesse dinheiro infinito, de alguma maneira eu faria alguma coisa útil, né? Eu não ficaria só viajando pelo mundo. Talvez eu viajaria alguns meses, mas depois eu voltaria a trabalhar. E, apesar de gostar muito de melhoria contínua, eu falei para ele: olha, não sei, mas eu não trabalharia com melhoria contínua. E eu gosto do que eu faço, mas, poxa, se eu não precisasse de dinheiro, não. Porque existe uma grande diferença entre você fazer o que gosta e você gostar do que faz. E, na época, eu gostava do que eu fazia. E aquela pergunta me incomodou. Eu fiquei, nossa, como é que eu não tenho uma resposta para isso? E eu comecei um processo de investigação. Eu comecei a analisar as coisas que eu fazia no trabalho e dar notas, né? Eu era engenheira, então tinha que ter números. E eu comecei a classificar as atividades que eu fazia. Algumas delas eu classificava como nota -1, ou seja, aquelas coisas que eu não gostava de fazer definitivamente. Coisa chata que, se eu não precisasse pagar os boletos, eu pararia de fazer imediatamente. Algumas atividades eu classificava como nota 0, que são aquelas atividades que não são muito empolgantes, mas também não são tão chatas,
ou que eu teria que fazer de qualquer forma, independente de onde eu trabalhasse, por exemplo, responder e-mails. Todo mundo tem que responder e-mail em qualquer lugar, então nota 0. E eu estava procurando quais eram as atividades que eram nota 1, ou seja, aquelas atividades que eu ficasse empolgada em fazer, que eu ficasse animada, e principalmente que eu sentisse orgulho dos resultados, que eu olhasse e falasse, nossa, isso aqui que eu fiz, nossa, foi massa, hein? E eu estava procurando isso. E eu passei algumas semanas nessa investigação e eu achei várias notas -1, achei muitas notas 0 e não estava achando nenhuma nota 1. E, na época, eu já fazia treinamentos. Eu fazia treinamento de integração para novos colaboradores, eu fazia alguns treinamentos relacionados à melhoria contínua, mas eu não valorizava muito essa área. Porque RH, né? Poxa, eu sou engenheira, eu queria uma coisa mais chique, mais glamurosa, e o treinamento, muitas vezes, ele não é valorizado nas empresas, então eu não dava muita bola. Mas eu gostava de assistir o treinamento de outras pessoas para ver como elas faziam e aprender com os erros ou os acertos dela e imitar algumas coisas. E eu comecei a assistir o treinamento de outras pessoas, lá na empresa mesmo, que tinha muito treinamento. E eu comecei a perceber um problema. As pessoas não sabiam fazer apresentações. Elas colocavam um slide cheio de texto, viravam de costa, assim, ficavam lendo, e esse era o treinamento. Não tinha nenhuma interação com a plateia. Ou seja, às vezes a gente saía de um treinamento e não tinha aprendido nada, porque não tinha sido efetivo. E eu fui falar com o meu chefe, eu falei com ele, Anderson, eu acho que a gente tem uma oportunidade de melhoria, porque nós temos vários treinamentos acontecendo, a gente está investindo dinheiro no treinamento, né, porque quando eu paro as pessoas para treinar, eu estou investindo um dinheiro, mas eu acho que o treinamento não está dando resultado porque a forma de fazer não está legal. E aí ele me perguntou, bom, faz sentido, realmente, mas o que você acha que a gente precisa fazer? Eu falei, não faço ideia, eu não sei, eu sei que não está bom. Eu acho que os meus treinamentos não são tão ruins assim, porém, eu não sei ensinar isso, eu não sei exatamente o que é que eu faço. Porque, se a gente for pensar, todos nós aqui, de alguma maneira, a gente faz apresentações, seja um treinamento, ou apresentar uma reunião, apresentar um projeto, mas a gente nunca aprende a fazer apresentações. Né? Quando a gente está na faculdade, a única instrução que a gente recebe é faça um trabalho, no máximo 10 slides e 5 minutos para apresentar. E é isso. E nós chegamos no mercado de trabalho sabendo só fazer isso. E aí ele falou para mim o seguinte, Carol, vai no Google e joga lá a palavra andragogia. Pesquisa isso daí e depois a gente conversa. E aí eu fui lá pesquisar e quando eu descobri o que era essa tal dessa andragogia, um novo universo se abriu diante dos meus olhos. Para quem não sabe, assim como existe a pedagogia, que é o ensino de crianças, existe a andragogia, que é o ensino de adultos. Então, existe uma ciência por trás do aprendizado. Eu não sabia, gente, eu tinha feito cálculo 1, cálculo 2, essas coisas, nunca tinha visto nada em relação à aprendizagem. E quando eu comecei a ler sobre aquela tal da andragogia, eu falei, gente, mas isso aqui é muito legal. E, de alguma forma, muitas coisas que estavam lá, eu já sabia de forma empírica, né, por estar na sala de aula direto, então tinha algumas coisas que eu testava, fazia, e estava escrito lá na tal da andragogia. E uma das coisas, por exemplo, que eu fazia é, quando você vai ensinar um adulto, é muito mais fácil você pegar algo que ele já sabe, que ele já conhece, para daí sim ensinar algo novo. Por exemplo, quando eu ia ensinar um processo, ao invés de só falar o processo, eu falava, olha, sabe quando você faz o café, que tem todo um processo, a quantidade da água, tem uma quantidade específica de café, tem que ferver a água, tem um passo a passo. Então, eu ensinava isso para depois ensinar um processo para a pessoa. Então, eu já fazia isso. E aí, eu decidi que eu iria fazer um treinamento de andragogia para os facilitadores lá da empresa. Que, de forma empírica, eu já conhecia muita coisa, eu comecei a estudar sobre, fiz o treinamento. Alguém tirou uma foto nesse dia, inclusive essa foto que está aparecendo é exatamente desse dia. Nem sei quem tirou, não lembro, eu só achei no meu computador. E o treinamento foi muito legal. Foi muito legal. O feedback no final foi muito positivo, as pessoas super participaram, teve várias dinâmicas. E eu saí com a sensação assim de, caramba, olha que massa que foi isso que eu fiz, porque eu identifiquei um problema, eu criei a solução, eu entreguei a solução e no final eu capturei valor, né? Eu consegui resultado ali, através do feedback das pessoas. E aí, naquele dia, eu me senti muito leve. Eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com treinamento. Eu gosto disso aí, eu sou boa nisso, eu gosto e eu vou mudar a minha carreira. E eu decidi mudar a minha carreira. Só que eu fiz uma transição de carreira sem planejamento algum. Eu simplesmente fui.
Eu pedi a conta da Schultz, eu me mudei para Curitiba, porque eu já ia me mudar de qualquer forma, porque eu ia casar, ia para lá, enfim, adiantei esse processo. Porque lá em Curitiba ia ter uma pós-graduação em treinamento e desenvolvimento estratégico. E o meu plano foi o seguinte: eu vou para Curitiba, meu marido tem uma loja lá, uma loja de peças de moto, nada a ver com o que eu faço. Vou trabalhar na loja dele, e em 6 meses eu consigo alguma coisa na minha área. Pô, Curitiba é uma cidade enorme, tem um monte de empresa e tal. Poxa, já tinha currículo, já tinha, né? Engenharia, vai ser fácil. Fiz, e o resultado foi que passou-se 1 ano e não me chamaram para fazer nenhuma entrevista, nenhuma. E eu mandando currículo direto. E eu cheguei a me questionar, falei, gente, será que eu tenho aquela síndrome de Dunning-Kruger? Sabe que a pessoa acha que é mais inteligente do que é, porque não é possível, ninguém me chamou. E aí eu lembro que um dia, na pós-graduação, eu falei com uma professora minha, ela era da área de recursos humanos, entendia muito de recrutamento e seleção, falei para ela que eu estava muito frustrada e tal, e aí ela falou, Carol, deixa eu dar uma olhadinha no teu currículo. E eu mandei o meu currículo para ela. E o meu currículo era super simples, bem basicão. E ela me deu o seguinte feedback: Carol, o teu currículo é um currículo de analista de melhoria contínua. Você está com um problema de comunicação. Você não está comunicando o que você quer. Eu olho aqui, eu vejo um currículo de analista de melhoria contínua. Você precisa ser mais clara que você quer ir para o treinamento e precisa dar mais ênfase na experiência que você já tem em treinamento. Mesmo que ela não tenha sido a maior parte do tempo, mas você precisa destacar isso mais. E aí, no dia seguinte, eu fiz um novo currículo, destacando mais. Eu coloquei lá um campo de objetivo. Quero trabalhar na área de treinamento. Destaquei mais as informações relativas a treinamento. E em 1 semana, eu fui chamada para a minha primeira entrevista. Essa foi segunda-feira que eu falei com a minha professora. Na terça, eu arrumei o currículo e na outra terça eu tinha uma entrevista. Fiz a entrevista e passei. Consegui o meu primeiro cargo, que era designer instrucional. E aí, basicamente, o que eu fazia? Eu fazia o design de treinamentos. Então, eu criava apresentações, criava dinâmicas, interações, enfim. Só que eu trabalhava numa empresa pequena. E em 6 meses, eu já tinha praticamente dominado todo o processo. Já sabia fazer, não tinha mais desafio, era só seguir. E eu queria mais. Eu queria trabalhar com algo maior, eu queria trabalhar com um volume maior de pessoas, eu queria um desafio maior, eu já estava cansada de onde eu estava. E aí eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn. Falei, eu vou começar a criar conteúdo no LinkedIn porque eu quero me tornar uma referência na área, né? Eu quero ser uma pessoa referência em treinamento, em apresentações, e eu comecei a criar conteúdo. E aí acabou que surgiu uma vaga de analista de treinamento no Burger King. Fiz o processo seletivo tudo escondido por telefone, que eu estava trabalhando ainda naquela empresa. Então, eu fazia as entrevistas por telefone no banheiro, lá sentadinha, na privada. Fazendo a entrevista, passei. Depois de algumas etapas, eu passei e comecei a trabalhar como analista de treinamento, que é a pessoa que dá treinamento para a galera do restaurante. E aí eu me lembro que eu fui contar para minha avó essa história, inclusive ela está ali. Eu falei, Oma, consegui um emprego ótimo. Consegui um emprego no Burger King. Ela olhou assim, na lanchonete? Mas isso é bom? Né? Você fez engenharia, tudo, mas vai trabalhar no Burger King? E eu falei, não, mas por trás dos bastidores no restaurante tem toda uma equipe de engenharia, tem muita tecnologia por trás dos bastidores de um fast food. E aí eu fui para lá, depois eu fui promovida analista de conteúdo, que é a pessoa que cria os treinamentos, né? Então, a princípio, eu só aplicava treinamento para a galera do restaurante. Depois eu comecei a criar os conteúdos para a galera do corporativo e aplicar treinamento no corporativo. Continuei criando conteúdo no LinkedIn e uma coisa muito estranha aconteceu, porque no LinkedIn as empresas começaram a entrar em contato comigo, me chamando para participar de processo seletivo. Eu recebia mensagem quase toda semana. Quase toda semana. Eu tirei alguns prints que eu coloquei no slide, que eu peguei assim em 5 minutos, tem muito mais, muito. Eu me lembro que teve uma semana, até falei para minha mãe que está ali também, teve 3 empresas na mesma semana que me mandaram mensagem convidando para participar de processo seletivo por conta do conteúdo que eu postava no LinkedIn. E um pouco tempo antes, eu passei mais de 1 ano sem nem ser chamada para nenhuma entrevista e eu estava mandando o currículo. Eu falei, gente, que isso? Tem alguma coisa aqui? Mas eu não queria ir para outra empresa, eu adorava trabalhar no Burger King. Para mim, foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi trabalhar lá. E, na época, eu já tinha me tornado uma referência em apresentações. Por trabalhar com muito treinamento, estar em sala de aula, estar fazendo treinamento o tempo inteiro, eu acabei virando uma referência. As pessoas me pediam conselhos, pediam aula, pediam para eu ajudar a fazer slides, enfim. Eu pensei, tem alguma coisa aí. Acho que eu vou, talvez, usar a internet para fazer isso. E aí,
eu decidi criar o meu primeiro curso de PowerPoint. Eu cheguei a gravar algumas aulas, porém, eu não fazia a menor ideia de como vender aquilo. Eu sempre odiei vender qualquer coisa. Sempre, assim, vendas não é comigo. E eu cheguei a gravar o curso e nunca postei, porque eu não fazia a menor ideia de como vender aquilo. Está lá o curso, ninguém nunca viu. E aí mas eu não desisti. Eu fiquei, não, tem que ter alguma coisa. Eu vou continuar tentando, vou continuar pensando, vou continuar fazendo, vou continuar postando no LinkedIn, não sei ainda como que eu vou fazer. E eu comecei a estudar sobre marketing digital, sobre pessoas que empreendem na internet, que vivem na internet. E depois de um tempo eu decidi criar o meu Instagram, porque o Instagram ele acaba entregando melhor os conteúdos, você tem uma disponibilidade maior de formatos. Eu falei, vou criar um Instagram para divulgar lá. E em algum momento eu vou vender o meu curso de apresentações, eu vou ensinar pessoas a fazer apresentações. No dia 29 de julho de 2021, eu criei minha página no Instagram, aqui é um print do dia. Eu tinha 8 seguidores, que era minha mãe, a minha irmã, eu, meu perfil pessoal, meu marido e umas amigas. E comecei a criar conteúdo. Comecei a criar. Logo depois, eu fui promovida, um tempo depois eu fui promovida de novo no Burger King, por conta das minhas apresentações, também foi algo que ajudou muito, né, para me comunicar bem. Me tornei coordenadora de transformação digital, então eu fui para a área de tecnologia. Alcancei o tão sonhado 5 dígitos de salário, que eu sempre queria, eu sempre falava isso na faculdade, que eu queria muito. Cheguei lá, só que a PP Treina estava dando certo. Eu estava tendo clientes, eu estava tendo alunos, eu consegui lançar o meu curso. E aí eu decidi fazer mais uma mudança de carreira. Eu falei, não, eu vou seguir na minha empresa, vou seguir na PP Treina. Só que dessa vez eu fiz uma mudança planejada, porque a outra vez foi extremamente frustrante. E no final de 2022 eu decidi que eu iria gastar o ano de 2023 inteiro me planejando, estruturando a empresa, guardando dinheiro. Comprei computador, câmera, microfone, tudo que eu precisava para poder fazer a minha transição de carreira. Em 2024, então, no finalzinho ali de 2023, eu pedi a conta do Burger King, né? Chorei horrores, porque eu adorava trabalhar lá. Mas, desde janeiro desse ano, eu trabalho na minha própria empresa. Eu tenho alguns produtos, né? Eu vendo um curso de apresentações do PowerPoint, que, inclusive, eu vou abrir vagas em breve, em setembro. Eu faço cursos em company, então, quero levar para a minha empresa, para ensinar as pessoas da minha empresa a fazer apresentações. Também tenho. E eu tenho um programa de mentoria, um programa individual, onde eu ensino as pessoas a fazerem o que elas nunca pensaram que fosse possível com as suas apresentações. E por que eu estou mostrando esses produtos aqui? Porque quando eu comecei, eu não fazia a menor ideia de que eu ia chegar nisso. Eu só comecei, eu fui fazendo uns posts no Instagram, fui fazendo algumas coisas, daí surgiu uma ideia de um produto e foi indo. Ou seja, o processo, estar em movimento, me deu clareza sobre o processo. Foi começar a fazer alguma coisa, mesmo que eu não sabia muito bem o que era, onde eu ia chegar, eu fui fazendo, fui testando, fui errando, fui aprendendo. E aí, com o passar do tempo, a minha página cresceu, a minha empresa cresceu. Hoje já tenho centenas de alunos por todo o Brasil. Todo o Brasil tenho alunos em vários lugares. Só esse ano eu já estou na 5ª empresa que me contratou para dar treinamento em company, então está sendo super legal, está dando super certo. Convido vocês a me seguirem lá no Instagram, que é @pptreina, para aprender a fazer boas apresentações também. Mas, antes de terminar, eu quero entregar um presente para vocês. Um presente que eu recebi há 5 anos atrás, em forma de pergunta, e que me fez mudar totalmente a minha carreira. Então, eu quero perguntar para vocês, o que é que você faria se você não precisasse de dinheiro? Obrigada. E agora eu vou chamar a minha amiga Lerina aqui para contar também a história dela de transformação na sua jornada. Sim, importante. Pessoal, boa tarde. Confesso que eu fiquei um pouco tensa de apresentar depois de uma especialista em PPT. Então, eu estou um pouco tensa nesse momento. Enfim, né? Mas vamos tentar, né? Vamos tentar, o importante é tentar e conseguir. Um professor meu disse que eu não tinha que só tentar, eu tinha que conseguir também. Bom, pessoal, agradecer o convite da organização e da SUI. Muito feliz, não sei como me descobriram, mas estou aqui com grandes mulheres aqui, então é um propósito que eu tenho, estar sempre fortalecendo a imagem das mulheres, contar um pouquinho da minha história, né? Então, aqui, a parte de protagonismo e construção de carreira, e eu coloquei uma frase ali, que é da coragem à conquista, transformando a minha carreira aos 41 anos de idade. Inacreditável, quando falo para as pessoas com 41, eu decidi mudar de carreira.
E, na verdade, né, falando um pouquinho de mim para vocês, né, eu sou a Lerina, sou do Rio Grande, estou aqui em Joinville há 17 anos, casada com o Romo, mãe do Eduardo. Sou uma profissional que eu tive mais de 15 anos de experiência na indústria, diversas empresas nacionais e multinacionais. E a minha última experiência, a minha despedida desse movimento industrial foi na Fundição Tupi, todo mundo conhece, quem é de Joinville, todo mundo conhece. E agora, com esse novo movimento de carreira, estou na Nestlé e vou contar um pouquinho dessa história para vocês. E como é que era o meu mundo antes? Meu mundo era um mundo industrial, era um mundo onde, essencialmente masculino, era um mundo, né, que normalmente a gente tinha que mostrar muita força e ser uma pessoa muito forte para sobreviver nesse universo. Eu fui uma gestora muito jovem, já com 24 anos, né? Hoje eu tenho 43. 24 anos foi a minha primeira gestão aí de praticamente 100 pessoas e foi um período muito difícil da minha jornada, muito difícil. Muitos desafios, muito medo, muito nervosa, muito estrita, uma pessoa assim muito forte e que tinha a imagem, né, da mulher braba mesmo. Essa imagem era que eu tinha. Mas, para a gente sobreviver, a gente tem que se vestir um pouco dessa capa de força para não mostrar fragilidade nesse mundo tão masculino que é a indústria. Priorizava muito meu trabalho era acima de tudo. Sempre, 24 horas, no mundo industrial, a gente tem que estar sempre ligado 24 horas, plugada 24 horas na fábrica. Sempre fui uma pessoa muito dedicada e muito resiliente, porque, para sobreviver na indústria, tem que ser resiliente. É só isso que eu tenho para dizer para vocês, porque, senão, os caras passam por cima de você mesmo. É fato, né? Sempre fui muito desbravadora, sempre a única gestora mulher da empresa, da América Latina. Uma vez, uma pessoa do Mundial perguntou: você é coordenadora da onduladeira? Era a única coordenadora de onduladeira do mundo, na verdade. Então, sempre pioneira, sempre a única. Então, sempre o mundo muito sozinha, onde os grupinhos de WhatsApp dos gestores, eu nunca estava neles. Porque os grupinhos eram só dos homens, para falar aquele monte de coisas que eles falam. E eu sempre estava de fora, né? E passaram por mim e pela minha gestão mais de 900 pessoas. Assim, fiz uma continha bem básica das equipes estáticas, sem todo mundo que passou, mas, com certeza, muito mais do que isso. E, na verdade, esse era meu mundo antes. Essa era a minha carinha aí com todas essas pessoas, com todos esses homens, desde o início da minha carreira. Me orgulho muito de ter tido coragem de passar por todos esses momentos, inclusive aquela roupa de bombeiro ali, eu estava com 8 meses de gravidez, e que tinha que fazer um exercício, e eu perguntei para o instrutor se eu poderia fazer. Eu estava grávida de 8 meses, mas que eu queria fazer. E ele: ok, vamos lá. Ficou me acompanhando, eu com aquela roupa toda lá, apagando fogo, grávida do meu filho. E sempre tive muita coragem. Mas, aqui, neste momento, eu separei para vocês 3 pontos importantes, né, dessa jornada. O primeiro ponto são os sonhos que eu tinha e que tenho e que realizarei. O outro ponto é a parte dos desafios. E o terceiro ponto foi as escolhas que eu tive que fazer também. E o meu sonho, em seguida que eu comecei na gestão, e mais ou menos com os 27 anos, eu tinha um sonho de ser mãe. Esse era o meu sonho. Isso era o que faltava. Para mim, eu já tinha conquistado profissionalmente tudo o que eu queria, já tinha o respeito das pessoas, e esse era o meu sonho, era ser mãe. Mas, como eu sempre planejei tudo na minha vida, e nem sempre o que a gente planeja dá certo, principalmente, né, profissionalmente, sim, mas da vida, não. Eu custei muito para ser mãe. Foram 7 anos de batalhas, com diagnóstico de infértil, e engravidei.
Engravidei naturalmente, depois as minhas 2 fertilizações in vitro, depois que eu já tinha desistido. Depois da segunda vez, já tinha desistido, não queria mais, aceitei um novo emprego em São Paulo e fui. Na primeira semana, grávida de trabalho. Chocada. Eu falei, quanto que deu o exame, doutor? 10 mil. E eu falei, meu Deus, eu estou muito grávida. Quando faz fertilização, 20 já dá positivo. Nos 7 dias, 10 dias, né? Deu 10 mil. Eu falei, eu estou muito grávida. E para falar para a empresa, né? Gente, eu estou grávida, né? Não foi algo provocado. Então, tentei pedir demissão, né? Quando voltei a São Paulo, tentei pedir demissão. A empresa, por quê? Porque estou grávida. Mas por quê? E eu falei, porque estou grávida, mas para nós isso não é motivo de pedido de demissão. E eu realmente fiquei com vergonha e continuei grávida na empresa durante todo o meu período de gestação, em um processo de filtro de cigarros em São Paulo, na Ródia. E nesse processo todo de ser mãe, passei a minha gravidez maravilhosamente bem. A empresa me acolheu assim, sem precedentes. Eu fiquei muito surpresa e muito tocada com a atitude da empresa e meu filho nasceu. Voltei para Joinville, com 36 semanas, falei para minha chefe, eu não aguento mais, eu preciso parar, né? Foi quando meu filho nasceu, apresentando para vocês, agora ele já está grandinho, já, né? Eduardo Mota, meu filho, meu sonho, ele nasceu, tudo certo, e eu pensei, zerei na vida. Zerei, agora tive meu filho, está tudo certo, tudo resolvido, e vamos seguir em frente, mas, com 1 ano e 2 meses, ele começou a apresentar comportamentos, características não muito comuns às crianças. Não ser atendido pelo nome, não falar, né? Parou de falar com 1 ano. Começou a não brincar de forma funcional, virava o carrinho de ponta cabeça e ficava girando as rodinhas. E eu pensei, esse menino tem alguma coisa. E o meu marido, né, me chamando de maluca, de doida. Né? Não tem nada ali, não, para com isso. E, com 1 ano e 2 meses, né, eu comecei a levar em diversos médicos e o primeiro desafio, que foi descobrir que meu filho estava no espectro autista. Recebi essa notícia da pior forma possível, de um médico em Blumenau, com aquela delicadeza, né? Aquela delicadeza alemã, né, de falar para a gente de uma forma não muito apropriada. E foi um choque para mim, um choque para o meu esposo. Foi realmente assim, um sofrimento sem precedentes para mim, porque toda aquela idealização, toda aquela expectativa causar, né, ter essa resposta de um filho tão amado e desejado. E a gente vê diversos filmes, diversas coisas sobre autismo. Naquela época, 7 anos atrás, a gente via a pessoa batendo a cabeça, sabe? Aquelas pessoas extremamente graves. Então, muito difícil, porque a gente não sabe o futuro. E, a partir daí, eu estava trabalhando num período de pandemia, eu estava trabalhando na Fundação Tupi, período muito difícil para todos nós aí da pandemia, mas que me provocou muitos pensamentos. O que eu vou fazer? E, a partir do diagnóstico dele, tudo que eu tinha construído na minha cabeça, tudo que eu acreditava, desmoronou naquele momento. Desmoronou totalmente. A indústria era tudo para mim, e aquilo deixou de ser tudo para mim, porque eu não podia me dedicar e ficar junto com ele. Uma mulher que recebe um diagnóstico, que o filho está dentro, né, não tem um desenvolvimento típico, realmente é muito difícil. É muito difícil. E é mais uma mãe que provavelmente estará fora do mercado de trabalho, porque ela precisa se dedicar ao meu filho. E eu não me conformava, em ter que sair do mercado de trabalho. Porque eu sou uma mulher inteligente, sou capaz. Não podia ficar fora do mercado de trabalho. Então, eu tinha que arranjar uma atividade
que eu pudesse me inserir. E foi aí que eu fui no Google. Eu fui no Google, como a Carolina foi, eu também fui, coloquei lá, profissões do futuro. E um operador que trabalhava comigo na Fundição Tupi, ele falou para mim, você ia dar boa na TI. E eu, eu vou dar boa em quê? E ele disse assim, você vai ser uma ótima Product Owner. E eu, misericórdia, o que é Product Owner? E, a partir dali, me provocou uma pesquisa. Eu comecei a pesquisar incessantemente o que era Product Owner, o que eram essas coisas. E descobri que o mercado... E vocês podem ver na pesquisa do Google, desenvolvedor de softwares, analista de Big Data, especialista em segurança da informação. Tudo era tecnologia. Tudo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que arranjar um lugarzinho nessa imensidão toda. E comecei a pesquisar, comecei a estudar, porque existem muitas iniciativas femininas para ingresso de mulheres no mercado da tecnologia, e eu fui tudo no free, famoso de graça. Tudo que tinha de graça, eu estava fazendo capacitações de graça. Tudo que estava disponível, free, eu estava lá. E, a partir disso, eu comecei a fazer uma autorreflexão, comecei a direcionar um pouco a minha carreira para onde eu ia ir, e decidi pedir demissão na empresa onde eu estava. Cheguei para o meu gestor e disse, não dá mais. Claro que, alinhado com o meu esposo, que sempre me apoiou em todas as minhas decisões, e ele perguntou para mim, meu esposo, o que você vai fazer? E eu respondi para ele, não sei. Mas eu preciso parar. Então, eu pedi demissão, parei e fiquei estudando de forma autônoma 6 meses. Programação. Python, SQL, tudo que eu entendesse que era da área de dados, porque, além de todas as capacitações que eu tive para fazer, tinha todas as mentorias. Muitas mulheres que mentoram outras mulheres que já estão no mercado da tecnologia me mentoraram. A Andressa Freires, a Marta Teixeira, que foi a mulher que mudou a minha vida. Ela chegou para mim e falou, por que você não vai para dados? Você não é engenheira? Eu falei, sim. Você não tem conhecimento estatístico? Eu falei, sim. Então, por que você não vai para dados? E aí eu me reposicionei profissionalmente para a área de dados, estudando Python e SQL. E essa imagem é na terapia do meu filho. Todas as manhãs, que ele faz terapia todos os dias, eu comecei estudando no chão, sentada no chão. E aí a proprietária se compadeceu da minha pessoa, que estava sempre no chão estudando, e comprou uma mesa para eu poder sentar. E agradeço a ela também, que fiquei um período mais confortável. Okay? E assistindo as terapias do meu filho, que eram filmadas na época. E, através do networking, de seguir todos os tech recruiters que apareciam na face da Terra, entrar em todos os grupos de WhatsApp de dados que eu conheci na face dessa Terra. Uma pessoa chamada Guilherme Serafim colocou uma vaga da Nestlé ali no grupo e falou, eu declinei essa vaga e quem quiser está aí. E aí todo o grupo começou, sim, eu quero. E eu chamei ele no privado, eu falei, eu quero, o que eu posso fazer para participar? E ele já, em seguida, me encaminhou para o gestor me ligou no mesmo dia, começou a me fazer diversas perguntas, principalmente técnicas. Spark, não conheço. SQL, pouco. Python, pouco. Eu esperei e falei, deixa eu te falar uma coisa. Se você entende que eu não tenho habilidade nesse momento técnica para assumir essa vaga, era um analista de dados júnior, ok, eu vou entender e eu vou estudar mais para estar disponível para você me ligar de novo. E ele me respondeu com muita sabedoria, porque hoje está difícil o mercado de trabalho, os júnior eles querem praticamente um especialista. Ele me respondeu dizendo, eu não quero
uma pessoa altamente técnica, eu quero comportamento. E eu falei, se você quer comportamento, eu sou a pessoa que você tem que contratar. E ele me contratou. Incrivelmente, na minha 100% de aproveitamento, primeira entrevista. Primeira entrevista já deu bom, né? Deu bom. E comecei uma nova etapa. Pena que ficou desconfigurado ali. Mas é uma etapa de home office, que eu tanto sonhava trabalhar remoto para poder acompanhar meu filho. E tudo foi dito, a rotina, todos me adaptaram a uma nova realidade. Primeiro, de um time altamente jovem, né? Eu era a tia da equipe. Eu não sabia nada. E eles, né, voando, né? Eles são super jovens, então sempre voando. E eu lá, tentando me inserir naquela situação. Mas fui super bem recebida por eles. Amo eles de paixão, uma equipe maravilhosa. Iniciei no Sustem, na sustentação, que é uma escola, e hoje estou na governança. O ano passado tive um convite no Tech Lead para ir para a governança e estou até agora. E foi a descoberta de uma paixão, a governança. E aí, quando a gente aceita e começa uma nova jornada, a gente fica se perguntando, a gente vai para um novo caminho, mas a gente tem muita insegurança. Não quero aqui dizer para vocês que, que maravilha, mudei de carreira, que lindo. Não. Não é só isso. É todo dia a gente pensa, eu estou com medo. Eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Todo dia, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? É isso que passa na cabeça da mulherada todo dia. E não posso ser romântica em dizer que isso não acontece. Mas dizer que eu tenho gratidão. Depois de tudo isso que eu passei, é gratidão só. Porque tudo isso que eu passei foi necessário para chegar até aqui e conhecer cada um de vocês. Só isso foi possível pela minha história, que eu me orgulho muito dela. Foi uma história difícil, mas eu me orgulho muito dela e de estar aqui com vocês. E ser reconhecida pela organização aqui para estar contando isso. E nessa vida a gente tem muitas conquistas, e eu tive e continuo tendo. E dizer para vocês todas e todos também que estão aqui, não só as mulheres, mas os homens também, seja corajoso, seja corajosa. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Enfrenta os desafios e seja você capaz de fazer as suas próprias escolhas. Continue sempre aprendendo. Não tem outra forma de aprender. Pessoal, obrigada por tudo, por estarem aqui, por estarem me vendo, e até a próxima. Meninas, muito obrigada. Vamos fazer perguntas e respostas? Pessoal, relembrando vocês, então, do QR Code. Quem está online, principalmente, para a gente poder olhar e responder as perguntas de vocês. Mas aqui, alguém quer fazer alguma pergunta para a Carol, para a Lerina? Se quiserem, levantem a mão que a gente leva o microfone até vocês. Beleza. É só começar. Daí todo mundo quer. Curiosidade tem. Meninas, parabéns pela fala de vocês. Eu fiquei muito emocionada com a Carol, porque eu fui professora dela, e eu sempre me emociono com os meus alunos, assim. E também fiquei muito emocionada com a sua história. A Carol ainda não passou por isso, mas, Leira, você passou. Como é que foi a questão da maternidade, né? Tu contou um pouquinho do desafio, mas, assim, para além desse desafio,
né? Como é que tu entende que as empresas estão preparadas para assumir esse BO da vida da mulher, que é ter um filho? Não é um BO, é uma coisa muito boa, mas para elas acaba sendo, né? A gente vê muitas empresas entendendo isso como um problema, e tu foi muito sortuda de encontrar uma empresa que entendesse isso como uma coisa boa, né? Queria entender de ti como é que tu vê nas outras empresas, se foi tua sortuda ou se foram eles os sortudos de te terem, no caso. Bom, eu vejo sobre a questão industrial mesmo um preconceito muito grande com a mãe, né? A mãe, o pai, né? O pai ele é responsável e a mãe é irresponsável, né? Porque tem um filho. Eu senti muito diferente na tecnologia. Hoje, ou também por onde eu trabalho, porque me aceita como eu sou, como mulher, como mãe e como mãe de criança especial. Então, eu acho que é uma questão de maturidade mesmo. A empresa estar mais madura e entender o papel da mãe nas empresas. E que eu vejo que ainda, infelizmente, aqui onde vivemos e onde eu passei por muitas questões, eu acho que as empresas precisam evoluir ainda, porque a gente sai com culpa. A gente sente culpa de levar um filho no médico, de o filho estar doente. A gente sente só culpa. E hoje eu não sinto mais culpa. Eu aviso com antecedência e saio. Sem a menor culpa. Mas eu acho que são essas duas questões. Principalmente a maturidade da empresa, que entende e compreende a situação das mães hoje. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Da plateia? Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa online também. Senão, eu vou aproveitar o tempo e fazer uma pergunta eu mesma. Temos uma perguntinha aqui. Só um minutinho. Gente, a pergunta é como dar o primeiro passo para iniciar o preparo para a transição de carreira ou transição de empresa. Bom, eu posso começar e depois, se você quiser complementar. Eu acho que uma das coisas mais importantes a você fazer quando você vai começar um planejamento de transição de carreira é você ter consciência de que, muito provavelmente, você vai ter que dar um passo para trás. Porque quando você está numa área, você já tem alguma experiência, você já está há alguns anos, você já tem a formação, e às vezes você vai para uma área totalmente nova, você não conhece nada, e você vai ter que voltar um pouquinho, né? Que foi o meu caso também, como na área de treinamento, né? Eu voltei como uma analista, eu entrei como analista júnior no Burger King, e aí depois fui progredindo. Então, talvez essa seja a coisa mais importante, você saber que vai ser necessário dar um passo para trás para depois você poder dar mais passos para frente. E, a partir disso, aí vem o planejamento básico de questões de financeiro, né? Porque talvez você vai ganhar menos, quanto que é o seu custo de vida hoje, talvez demore tempo para você conseguir se recolocar, não um ano como eu, né? Porque acho que foi um pouco demais, mas se preparar para isso, se organizar financeiramente, entender, conhecer o mercado, fazer benchmarking, networking, entrar no máximo número possível de grupos que você puder, interagir com as pessoas, isso é fundamental. Eu acho que, da minha parte, eu acho que planejamento financeiro, eu acho que é muito importante. Se você é casado, tem filhos, né, alinhar com o marido, né, ou com a sua esposa, enfim, esse momento e ver se é possível e ver se dá para fazer, porque isso é um impacto, né, na família. E para mim, eu desenho os meus objetivos, né, no objetivo do ano, o objetivo de 2 a 5 anos e o objetivo de 10 anos. E esse objetivo de transição de carreira eu tinha me planejado para 2 anos. Na verdade, tinha até conversado com meu esposo sobre isso e aconteceu em 6 meses. Né? Foi o contrário do meu processo, né? Foi o contrário do teu processo. Então, lá, orgulhosa, né, com aquela canetinha verde, check. Ok? Consegui. Então, hoje, quando a entrevista, o chefe me perguntou quanto que eu ganhava, quando eu fiz a transição para tecnologia, era uma vaga júnior,
Eu rebati com ele e falei, você vai deixar de me contratar quando eu falar quanto que eu ganho? E ele falou, não. Disse, ok. E, na verdade, eu fui ganhando 4 vezes menos do que eu ganhava. Tá? 4 vezes menos. Quando eu vi o olerite todo mês, dava aquela sacudida. Mas eu tinha esse propósito. A gente tem que entender o propósito. E o meu propósito, na época, era entrar na tecnologia nem que fosse para servir cafezinho. Esse era o meu propósito. Eu queria entrar, de todo jeito. E nem o chefe que me contratou apostou muito. Ele disse que acho que 3 meses ela vai sair. E, recentemente, quando encontrei ele em São Paulo, eu falei para ele, você lembra? Você achou que eu ia sair nos primeiros 3 meses? Estou aqui. Faz quase 3 anos. Né? Então, eu acho que o planejamento financeiro é muito importante. Eu vejo muitas pessoas hoje largando as suas carreiras, e está tudo certo, está tudo bem, fazendo cursos caríssimos de tecnologia, porque os cursos são muito caros, são extremamente caros. Sim, na faixa de 4 dígitos, né? Ou até 5 dígitos, muitas vezes, por um sonho de entrar, e aí fica aquela pressão no final que não está conseguindo emprego. Então, se planeje mais a longo prazo, faça um acordo de família e se dedique e estude, porque isso vai fazer com que você consiga conquistar os seus objetivos. Mas, às vezes, só estudar não é o suficiente. Você pode ser muito bom no que faz, ser o melhor programador do mundo, mas, se você não se conectar com as pessoas, isso também não vai ser possível. Tá? Então, acho que essa seria a minha dica aí para poder transicionar. Tá? Perfeito. Muito obrigada, meninas. Vamos encerrando agora perguntas e respostas para a gente poder ir para a próxima palestra. Mas a gente agradece de coração. Aqui está o QR Code, eu acho que é da Lerina. Do meu LinkedIn, aí, quem quiser Por se favor, conectar gente. comigo. Exatamente. Obrigada, valeu mesmo. Obrigada. Obrigada, pessoal.